Enquanto você está nos muros do seu clube, você não vai para lugar nenhum. Quando você começa a conhecer outros clubes, quando começa a conhecer outras pessoas, quando começa a conviver e aprender com gente que realmente vive o leonismo com toda a sua força, a gente cresce e muito. Por isso, o FC6 é um distrito do qual eu tenho um carinho todo especial. Já estive aqui 3 vezes, na época do PDG Manuel, que levou lá para Sertãozinho. Já estive aqui também com o nosso querido Vitar, que levou lá para... E nós fizemos toda a atividade que deveria ser feita exatamente pelo carinho que temos pelo FC6, como temos também pelo FC3, pelo FC2, pelo FC11. Se eu começar aqui a exemplificar, nós vamos passar a tarde. Fundado há 52 anos, no qual já me deu a honra de ser presidente durante 3 vezes, 3 gestões. Lá eu estou hoje das Flores, ontem estava fazendo uma feira da saúde, hoje tenho uma atividade no asilo e deu licença para que esses 2 soldados rasos, Paulinho e eu, estivessem aqui. E o Lions hoje das Flores, ó gente, é motivo de orgulho para a gente. Mandou aqui um presente aqui meu querido Gueia, eu vou pedir para Paulinho me ajudar com a despesa, para o Gueia e para a Priscila. Ainda bem que está chovendo, assim, ninguém poderá sair desse momento. Gueia, Priscila, por favor, aceitem. Aqui está o livro da história do Mogi das Cruzes. Está também a nossa sacolinha da candidatura da segunda vice-governadoria. Essa é uma lembrança do nosso clube para vocês, tá? Nós somos voluntários do serviço. E eu quero me prender aqui numa palavra, a palavra voluntário. Mas é a palavra, não é um voluntário simplesmente porque na hora do jantar ele não paga. É o voluntário, isso eu sei que não acontece com o FC6, não é FC5 que acontece muito. O voluntário na hora do jantar aparece com todo mundo lá. Na hora do trabalho nem sempre aparece. E aí sobra sempre para aquela meia dúzia. Só que aquela meia dúzia, viu, Tatão, é reconhecido pelo governador no final do seu ano. E aí aquele pessoal que não é da diretora fala, você vai puxar saco de você, tá lá. No FC5 acontece, não sei que isso acontece no FC6, mas no FC5 acontece com muita frequência. Mas de onde vem essa palavra compromisso? Quando eu falo de compromisso, eu me lembro desse prato. Eita, chega na hora do almoço, né? À vontade. Alguém sabe que prato é esse? Bife a cavalo. Por que bife a cavalo? O ovo, né? Bife e o ovo por cima. Esse ovo, de preferência, por chama mole, né, Duda? Para nós estourar com tom, deixar esse tamanho, né? Pois é, para esse prato são necessários 2 animais. São necessários a vaca e a galinha. E aqui começa a diferença do compromisso. Porque a galinha, meu querido Vitão, vai lá, bota o ovo dela e não quer saber o que você vai fazer com o ovo dela. Você pode fritar, pode cozinhar, pode bater as claras em breve, pode fazer sorvete, suspiro, faz o que você quiser. A galinha não está nem aí. Fez o serviço dela, botou o ovo e foi embora. A vaca não. A vaca tem que correr para poder dar um bife. Estou falando do lado ou não? Aí está a diferença. Viu? Todos nós começamos a observar, né, Manuel? Aí está a diferença. Porque a galinha, ela está apenas envolvida com o processo. Ela faz parte do processo, Gilmar. Mas ela só está ali envolvida. Tanto faz o que você vai fazer com o produto final dela. A vaca não. A vaca está comprometida com o processo. E esse compromisso é que nós precisamos, é uma das primeiras linhas
distrito, por que não dizer do nosso laio nacional. Gente, homens como Ribon, mulheres como a Margarida, andaram nesse país inteiro, muitas vezes acompanhamos o Sullivan, buscando o quê? O passatempo? Não, a construção do leonismo forte. E é aí que nós temos que nos espelhar. Sullivan disse uma vez, eu nunca esqueço essa frase, nós somos de um tempo em que o leonismo era grande e o laicos era pequeno. Nós somos quase 1.400.000 associados. Será que todos nós carregamos um compromisso do leonismo dentro da gente? Esse compromisso com quem também cria no voluntário a ação. E aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ação. Não basta só botar a bunda na cadeira e esperar que as coisas aconteçam. Eu preciso agir. Veja só, meu clube tem hoje 46 associados. Desses 46, pelo menos 12 são aqueles que realmente põem a mão na massa e vão trabalhar. Os outros, que merecem todo o respeito e admiração, mas merecem também ser cutucados para que a gente possa ter uma força maior. Gente, olha só o que a nossa querida Janete fala. Precisamos colocar gente no leonismo, não é para ter volume. Quem gosta de volume é transportador. Nós precisamos ter gente no leonismo para ter mais serviço para a gente fazer. Eu ouvi, será que você pode aumentar um pouquinho o microfone para mim? Porque a minha voz já está falhando, não sei se funciona. Você contou uma historinha emocionada. Alguns de vocês já devem conhecer a história, mas eu gostei muito e queria reproduzir para vocês. Fala sobre responsabilidade e compromisso. Tinha uma fazenda, numa dessas fazendas do Menóia, sabe? Numa das 25 dele. Tinha uma fazenda, e nessa fazenda tinha um ratinho. E esse ratinho ficou preocupado, porque o dono da fazenda recebeu um embrulho. E nesse embrulho veio uma ratoeira. O correio entregou um Sedex, veio uma ratoeira especial e o ratinho ficou preocupado. Olha bem para você, olha bem para mim. Quem é que tem que ter medo de ratoeira, você ou eu? Eu sou uma penosa, eu sou uma galinha. Eu não vou atrás de ratoeira. O problema da ratoeira é seu, não é meu. O ratinho então foi falar com o porco. Seu porco, ele ainda estava na primeira divisão, aquele porco. É verdade, ele não tinha ido para a segunda divisão ainda, então ele teve acesso rápido ao porco. Seu porco, olha só, compraram uma ratoeira, o dono da fazenda com uma ratoeira, o porco disse, mas isso não é problema meu, isso é problema seu, eu não tenho nada com isso. Isso não é problema aqui, olha o meu tamanho aqui. Eu amasso, eu quebro uma ratoeira. Isso é problema seu. E aí então o ratinho já meio desesperado foi falar com a dona Vaca. Dona Vaca, compraram uma ratoeira. A Vaca olhou para ele e disse, ô rato, isso não é minha responsabilidade. Isso é sua responsabilidade. Olha só o meu tamanho, olha o seu. A ratoeira vai pegar você primeiro, não eu. Então isso é um problema seu. Aliás, em empresas a gente usa esses termos, né? PPS, PPM e PPD. Quer dizer, puta problema seu, puta problema meu, puta problema dele. Esse é o problema. Então esse é o PPS, puta problema seu. Vai ser coisa. Bom, o ratinho então, vendo que não tinha ajuda, resolveu ficar quietinho no canto dele, para ele não precisar mais ter problemas. Naquela noite a ratoeira disparou. O fazendeiro e a mulher do fazendeiro foram ver o que era. Tinha uma cobra na ratoeira. A cobra que ia pegar o ratinho. Quando a dona da fazenda foi pegar aquela cobra, foi desmontar a ratoeira, a cobra ainda meio morre que vive,
fizeram tudo o que tinha que ser feito, extraíram uma parte daquela pele necrosada, deram o soro antiofídico, e aí o médico disse: não tem mais nada do que eu possa fazer. Vá com a sua mulher para casa, repouso, e deu uma comida leve para ela. O fazendeiro chegou lá, matou a galinha e fez uma canja. No dia seguinte, apareceram alguns amigos vizinhos do fazendeiro e foram visitar a mulher. E lá naqueles cantos antigos, bem no interiorzão, uma das visitas falou assim: olha, sabe o que é bom para essa partida de cobra, para sarar e cicatrizar logo? Gordura de porco. Tanto falaram que o fazendeiro foi lá, matou o porco para tirar aquela gordura, para esfregar no braço da mulher. Deu certo. Em uma semana ela estava curada, e o fazendeiro matou a vaca para fazer uma churrascada para comer fora. Essa história traduz bem o que acontece em todos os lugares: Lions, Rotary, maçonaria, na sua empresa, na sua vida familiar. É preciso ter responsabilidade com ação. E nós vivenciamos ação todos os dias, meu querido Vitar. E eu vou dizer por quê. A ação se reflete quando nós partimos do princípio de ter figuras como essa no nosso distrito. Um homem com 56 anos de leonismo botou seu filho, não sei se foi na base da chinelada ou não, mas botou seu filho para entrar no Lions também. E esse homem que está lá, entrou no Lions, acompanhou os passos do pai, foi governador desse distrito, e se Deus quiser, vai seguir o legado da nossa querida Janete e vai ser um dos grandes presidentes do Conselho de Governadores do múltiplo LC. Mas aqui está a ação. Sabe por quê? Porque nós temos a tradição. Gente, tradição em Lions tem que ser respeitada. Protocolo em Lions não é bobagem. Pode ser alterado, modificado, inovado, mas não é bobagem não. Estava entrando no banheiro, fui fazer um xixizinho, e aí eu vi dois companheiros conversando. Eu não aguento mais esse negócio desse blá blá blá. É um protocolozinho chato, né? Isso é cerveja, todo o conselho distrital em 1 hora, nem o comitê assessor em 2. Quem vive lá sabe que quando vem para cá, quando anda 200, 350, 500 quilômetros, é para isso, é para ficar e investir, não perder, investir o dia inteiro. Quem vive lá, quem tem leonismo, sabe que isso é necessário, é preciso para manter a nossa tradição, como Lions Club, como a instituição que somos, que daqui a 3, 4 anos vai fazer seus 100 anos de atividade. Mas tradição sozinho não anda. Precisa ter inovação. E a inovação está nessa juventude leonística. Inovação está nesse associado que entra para o Lions Club e quer ter direcionamento. E se não tiver direcionamento, ele se perde e vai embora rapidinho. Estou falando bobagem ou não? Eu sei que isso não acontece no SCC, mas no SCC não acontece. Precisa ter um acompanhamento. A liderança leonística tem essa responsabilidade. A ação, a motivação, a tradição. Nós somos responsáveis pela guarda da tradição e pelo alimento da inovação para fazer com que o nosso Lions sobreviva até as tecnologias. Hoje nós temos até Lions clubes cibernéticos, virtuais, são aceitos, mas nunca vão trocar o attachment, o calor humano, o olho no olho, nunca vão trocar a oportunidade até da gente brigar, discutir, e melhor do que brigar e discutir, fazer as pazes depois. É que nem casamento, né, Paulinha? Né? Se você briga, faz as pazes depois. É assim que a gente vive. Isso só acontece lá em casa, sei que você
falar mais, explicar mais. Eu falei para o meu governador Fernando Marinheiro e para a esposa dele, a Luísa, qualquer coisinha que vocês recebam, uma fotografia de doação de caixa de leite, manda um e-mail, manda uma correspondência para quem fez isso, para o clube que fez isso. Ah, mas é tão pouco, não importa, faça isso, isso é motivação. É assim que a gente faz. Dentro da comunicação, participação. Olha, eu sei que nos clubes de vocês tem muita gente que quando você fala assim, vamos participar do segundo CD na cidade de Moroski, muita gente deve torcer o nariz. Ah, meu Deus do céu, de novo, vamos lá. Mas é essa participação que enriquece o nosso clube, que enriquece o nosso movimento. É essa participação que faz com que a gente sobreviva cada vez mais e se supere. Além dessa participação, isso vai nos levar à transformação. Transformar o nosso clube em algo muito melhor, uma referência na nossa comunidade, porque no mundo de prestação de serviços, nós precisamos ser uma referência. A nossa comunidade precisa conhecer lá no clube, nossa comunidade precisa conhecer os leões, nossa comunidade precisa saber o que nós fazemos. Já foi o tempo em que Lions Club deveria ficar escondidinho, secreto, discreto. Lions Club tem que cantar e dizer, gente, foi o Lions que tomou esses óculos, foi o Lions que fez esse serviço na comunidade, foi o Lions que arrecadou toneladas de alimentos, de água, de roupas para as comunidades carentes. Isso vai fazer com que nós tenhamos superação. Faltou uma palavrinha aqui. Orientação. Eu falava isso com a Adriane ontem, não foi? Falava ou não? O que tem de clube de Lions, eu sei que não acontece no SC6, mas no SC5 tem ponto, que não conhece protocolo, não conhece disposição de bandeiras, o suporte de bandeiras, vulgo panóplia, né? Gente que não sabe como trabalhar dentro do protocolo. Não é crime, é que com tanta literatura de Lions Club disponível na internet, fisicamente, o Leão Sabido do Áureo Rodrigues, as cartilhas do Paulo Rogério e algumas outras informações, com tanta coisa, o Juba Nova, que o nosso querido Menor vai coordenar agora no mês de janeiro, dizem que vai trazer um cara muito bom para falar com vocês. Então, e o cara não vai cobrar barato, não, hein? Com tanta coisa assim, a orientação, ela é necessária. Querem ver só? Janete, por gentileza, vem até aqui. Luiz, vamos dar licença um pouquinho. Que o Bitar está entrando hoje no movimento leonístico. Novinho. O pai dele deu uma puxão de orelha e falou assim, vai pular, meu filho! E ele está aqui. E a Janete é a presidente do clube, onde o Bitar está entrando. Vamos fazer isso, gente? Vamos? A dinâmica rápida. Sabe como é que o nosso querido Bitar vem para o clube? Vou explicar. Muito apertado? Não, tá bom. Realmente não estou enxergando nada. Não estou enxergando nada. É assim que o nosso Bitar vem para o clube. Estou errado, não? É desse jeito que o nosso novo associado vem para o clube. Se ele não teve a experiência de ficar 13 anos esperando para ser associado, é desse jeito que ele vem. De quem é a responsabilidade para fazer desse homem um grande leão? Presidente, por gentileza, está aqui o nosso. Ô Luiz, falei, ela está feita, né? Por favor, Janete, dirija o Bitar sem pôr as mãos nele, apenas com a voz. Dirija o Bitar para direita, esquerda, frente, atrás, para, anda.
direita. Dê 3 passos à direita. Mais 3. Mais 3. Eu estou dirigindo, Bitar, ao nosso pavilhão nacional. Vamos lá, Bitar. Em frente, frente, frente. Parou. Parou. Pede para voltar, Janete. Olha lá. Estamos então na frente do pavilhão. Você vire 90 graus. Vamos lá. Mais uma vez, virando. À sua frente você dê novamente uns 10 passos. Vamos lá. Caminhando devagar. Caminhando, caminhando. Parou? Parou? Sentiu? Você... Posso continuar? Desvia do caminho. Vocês acham que eu tenho obstáculo na vida do leão? Não é que você fica daí. Então agora, continuando com o companheiro jovem, Tira ele daí. continuando com o companheiro novo, jovem, você percebeu o que você tem na sua mão? Então você pode se sentar neste nosso clube, venha se sentar, e em lugar de destaque, porque eu farei agora a apresentação sua para a nossa nação. Tá bom, Janete, obrigado. Ó, Luiz. Ela que tá feliz, eu não tô? Ué? Não, eu gostaria que você pegasse o ombro dele, porque aqui, você faz assim, ó. Eu quero que você vá para a direita, você vira para a direita, quero que vá para a esquerda. Vai como se o ombro dele fosse um timão. Vem lá, pode ficar tranquilo. Você viu, né? Você é Vamos lá. forçado. Então, Pode seguir falando com ele, mas orientando. Põe as mãos nos ombros dele. Isso, vamos lá. Direita, esquerda, frente, trás. Vira, pode virar, pode trazer, vamos passear com ele. Passear com ele. Você está mostrando as instalações do clube. Parou. É uma pena, o nosso tempo é bastante curto, né, Guilherme? Mas infelizmente, obrigado. Tira a venda, por gentileza. Cuidado com a minha gravata, que eu ganhei do Elias lá no FC3, viu? Então, cuidado com a minha gravata. Muito bem. Gente, sabe, Janete, como é que um novo associado se sente dentro do clube? Meu querido Bitar, qual das duas situações você ficou mais confortável? Com a Janete apenas falando ou com a Janete falando e ao mesmo tempo te conduzindo? Conduzindo, sem dúvida nenhuma, mais seguro, me senti mais seguro. Ficar só com a venda nos olhos e ficar andando por aí ouvindo a Janete, ela ia te deixar melhor ou não? Não, confortável. Uma salva de palmas para a Janete, uma salva de palmas para o nosso militar. Sim. essa orientação e muito mais, eu vou ter o prazer de fazer com você na próxima hora. Muito obrigado. Obrigado, Janete. Olha, veja uma sintonia. Isso é continuidade, não, isso é inovação. Olha a sintonia da atual presidente com o presidente que vai entrar, gente. Isso é extremamente importante para o distrito múltiplo. Por isso que o LC6 tem que apoiar esse Bitar, fechar a carreira em cima do Bitar, para que ele seja um grande presidente, porque vocês vão cobrar isso dele. Certo, Bitar? A Janete vai deixar o caminho pronto, livre, limpo, asfaltado. Quem vai iluminar é o LC6. Então, gente, só para vocês notarem como essa superação acontece. Vocês viram aqui uma coisa muito simples, um exercício muito simples, de como nós precisamos orientar as pessoas que estão no nosso clube. Em poucas palavras, não basta falar. O discurso é muito bonito, mas se você não pegar na mão do cara, se você não grudar no cara e orientar que
Então, mais uma vez, uma salva de palmas para essa que vai participar desse trabalho também. O nosso compromisso com o leonismo depende de como nós vemos as coisas. Vocês estão olhando aqui o copo d'água, está cheio ou está vazio? Está morrendo de sede, esse copo está cheio. Se você já bebeu toda a água do mundo, você não vai ter o mínimo interesse nesse copo. Vai estar meio vazio. Vocês querem saber a importância da administração do tempo? Essa semana eu dei uma palestra sobre administração de tempo numa empresa e uma mulher perguntou assim: essa coisa de tempo é muito relativo, e é verdade. Sabe como é que você sabe a importância da administração de tempo? Fique com vontade de fazer xixi. Dependendo de que lado da porta do banheiro você está, com certeza você vai saber a importância da administração de tempo. Porque 1 minuto para quem está contando de xixi fora do banheiro é horrível, pessoal. Lá dentro não, tranquilo. Aqui vai depender da nossa cultura, vai depender da nossa formação, vai depender do nosso interesse, vai depender da quantidade de informações. O clube só cresce se os nossos associados tiverem cultura leonística, ler, falar. Importante, não adianta ter leão, gente, não existe leão burro. Existe leão mal informado. E cabe à liderança leonística informá-lo da melhor forma possível. Mostrar para ele o que é o Melvin Jones progressivo, que o nosso querido Zapola ganhou hoje. Tudo isso é importante, porque quem está lá e não sabe o que é, fica pensando, deram mais um prêmio para o Zapola. Ele comprou isso aí, ele pagou, né? É bom a gente mostrar, a gente explicar essa situação, e a quantidade de informações vai aumentar o interesse das pessoas. Entre homens, a quantidade de informações é fácil. Um homem encontra com o outro, e é isso que acontece. Oi, Sérgio Cláudio. Encontrou isso aqui. Mulher já é mais difícil essa troca de informação. Porque quer saber o corte de cabelo, o que ele está usando, o sapato. Notaram a informação que está botando aqui, ó? É verdade. Atenção aos homens que não sabem. Isso aqui demora exatamente 2 segundos. E esse senso crítico, viu, Margarida? Esse senso crítico acontece até na frente do espelho. Você se olha, ela cria uma dimensão, ela acha que está tudo, fora do lugar. Mas o homem também que acontece a mesma coisa. Tem que a dimensão está diferente,
associaria ao meu clube hoje? Tem muita gente que pode pensar, não, porque só tem gente que vai lá para jantar. Só para vocês saberem, a organização de vários clubes é assim, você tem o clube tem o presidente, secretário, tesoureiro, diretores, que você já conhece. Tem a divisão, tem a região, tem a governadoria, tem o distrito múltiplo, tem a associação internacional, está lá. Essa, uma base muito geral, muito rápida, é como é a hierarquia do nosso clube, da nossa associação internacional. Porém, se essa peça não existir, não existe mais nada. Companheiras fortes, não só com o meu amigo forte, que tem forte até no nome, mas eu estou perguntando se nós somos fortes, porque para a gente se motivar, para a gente ter ser uma pessoa que consegue ter carisma na liderança, nós temos duas situações: o potencial genético e o processo de aprendizagem. O potencial genético é aquele que da criança que já nasce com aquele carisma. No berçário ela dá uma risadinha e as enfermeiras se derretem por ele, né? Tem muita gente assim. É aquela criança de 8 anos de idade. Desculpe, gente, vou acabar estourando um pouco o horário. Vocês me aguentam mais 10 minutinhos ou não? Pode ser 10, 15 minutos? Então tá bom. Aquela criança que com 8 anos de idade fala assim: estou jogando bola, vai todo mundo jogar bola. Agora eu não quero mais jogar bola, agora eu quero andar de bicicleta. Aí todo mundo andar de bicicleta, entendendo alguma coisa. Vocês têm dúvida disso? Compre uma televisão dessas novinhas, de 40 polegadas, essas televisões cheias de detalhes tecnológicos. Ponha na sala da sua casa e peça para os seus netos de 8 anos de idade ensinarem você a usar a TV. Que é exatamente isso que vai acontecer. Que você não vai ter mais paciência de ficar apertando aqueles botõezinhos, aquela molecada sabe. Gente, é lógico que toda essa liderança tem necessidade, tem habilidade para relações, tem comportamento ético, mas é evidente que essas pessoas, elas quando são líderes, conseguem atrair mais leões para perto dela. O está governador daqui, sabe quanto tempo dura uma governadoria? Para nossa sorte, Tatão, sabe quanto tempo? Sabe quanto tempo, Moduba? 8 meses, 8 a 9 meses. Mês de julho você mata, você mesmo vai fazer a sua posse dia 3 e 4 de agosto, quer dizer, já matou o mês de julho, mês a menos, mas vai receber salário, você tem, já lá. Dezembro parou, porque os clubes também entram em recesso. Janeiro não adianta começar nada, que tem o FOLAC, depois do FOLAC é que as coisas voltam. Carnaval, então ninguém vai fazer nada antes. Março você já faz a prévia do clube. Abril já é a sua convenção distrital, maio é a convenção do distrito múltiplo, acabou. É ou não é verdade? De 8 a 10 meses. É muito pouco tempo para a gente mostrar que fazemos algo sozinho. Nós precisamos ter uma equipe forte, líderes novos, gente que vem com garra, com determinação, com ideias novas para fazer um diferencial. Porque se o nosso querido Guedes estiver falando, nosso governador estiver falando hoje coisas que o menor já falava na época dele, o LC6 não ia crescer. Todo mundo quer mudança, desde que sejam os outros que mudem. A partir do momento que eu não precisar mudar, está ótimo. Eu sei que isso não acontece no LC6, mas acontece muito no LC5. A gente tem esse sentimento, né, de que a gente precisa mudar. Mas quem vai mudar? Quem vai mudar é exatamente aquele que faz o seu serviço bem feito. Paulinho, você tem aí um bloco. Quem quer esse brinde? Não foi. Salve de palmas, com saudade de você, meu amigo. Vem cá, olha o Pizzi levando na clube. Pra mim, ó, também levantei. É, mas ele veio primeiro. Não, ele veio primeiro. A concorrência, infelizmente, é assim, é desleal, mas é assim. Saudade de você, meu amigo, saudade, bom te ver. Gente,
só para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Né, Gilmar? Alguém deu uma oportunidade. Todo mundo ficou com a bunda na cadeira esperando que a oportunidade caísse no colo. Eu falei 4 vezes, quem quer? Todo mundo, desde que você traga aqui, eu não vou até aí. Aí um levanta, vem correndo, ganha, recebe, porque ele tirou a bunda da cadeira e veio aqui, se expôs na frente desse grupo todo, aí todo mundo vai. A realidade, infelizmente, estou falando bobagem ou não? É assim no nosso dia a dia ou não é? Se você é dono de uma empresa, sabe o que eu estou falando. Porque se você parar, ficar sentado esperando as coisas acontecerem, o seu concorrente levanta primeiro, vai lá e pega. E a hora que você menos esperar, você está fora do mercado. Gente, Lions é a mesma coisa. Precisa mudar, desde que a mudança seja com os outros. E quando a gente fala em mudança, é bom a gente lembrar o seguinte: numa empresa, existe todo um planejamento para execução de mudança. Como é que é esse planejamento para execução de mudança? É o seguinte: eles fazem as seguintes perguntas: por que mudar? Qual o nosso compromisso? Qual o nosso estado presente? Qual será o nosso estado futuro? Que ações devemos tomar para a mudança? Isso aqui acontece numa empresa. Pergunto: isso acontece em Lions Club também? A gente não se faz essas perguntas? Tentativas repetidas de produtividade, baixo nível de motivação entre colaboradores e alta rotatividade de pessoal. A empresa usa essas 4 linhas para fazer mudanças. Pergunto: essas 4 linhas também não cabem para Lions? Claro que cabem. Em todo mundo. E é por isso que essas mudanças são necessárias. Mudanças, gente, mudanças que acontecem, aqui uma coisa muito rápida. Em 1860, haviam as máquinas a vapor que começaram a substituir a tração animal. Começaram a substituir o transporte a cavalo, a charrete. O pessoal ficou desesperado com isso. Em 1750, na Revolução Industrial, já haviam criado um tumulto em cima disso aí. As máquinas estavam substituindo os homens das empresas de tecelagem na Europa. As pessoas estavam preocupadas. Agora, em 2012, a máquina a vapor já ficou lá atrás. Nossos clubes têm que se adaptar a novas tecnologias a uma velocidade maior. Vou contar uma coisa para vocês, que eu li numa pesquisa da UOL um tempo atrás. E era, até o ano retrasado, a prioridade dos adolescentes de 14, 15 anos nos Estados Unidos, sabe qual era? Vocês sabem ou não? Tirar a carteira de motorista e comprar um carro. Porque lá nos Estados Unidos, com 16 anos de idade, você já pode dirigir o seu próprio carro, você já é habilitado. Hoje, isso não é mais prioridade entre os jovens e adolescentes dos Estados Unidos. Eles preferem andar de ônibus, andar de metrô, andar nos transportes coletivos, que lá, evidentemente, são bem melhores organizados do que na América do Sul. Sabe por quê? Porque se eles estiverem dirigindo, eles não vão mais poder ficar conectados. Ao passo que se eles estão sentados no metrô, eles não perdem a conectividade. Eles ficam o tempo todo lá nos seus Facebooks da vida, nos seus Twitters da vida, falando como é que está sendo o seu dia. Quer ter 1 milhão de seguidores? Vai atacar o respeito. Mas é importante celebrar isso, a velocidade dessas informações. Mudanças, se eu tivesse que fazer um gráfico de mudanças no mundo, seria mais ou menos assim. Quando a mulher ia para a praia no século XVIII, ela ia assim, vestida com esse short. E Lions Quest é a figura disso. Nosso processo de globalização influencia muito nisso. Um exemplo claro: no dia 11 de março de 2011, um verdadeiro tsunami acabou com o Japão. 20 dias depois,
o senhor Célio Cruz perdeu o emprego na cidade de Sumaré. Pergunto para vocês, o que é que o tsunami no Japão tem a ver com a perda de emprego do Célio Cruz em Sumaré? Simples. Célio Cruz trabalhava na Honda. E como as fábricas japonesas acabaram durante o período e não produziam mais peças, não tinham por que mais produzir carros Honda no Brasil. A Honda no Brasil ficou parada durante quase um ano, esperando que o Japão se recuperasse. Isso é globalização. A globalização que acontece, Lions Club está preparado para isso? Porque esse Célio Cruz pertence a uma comunidade, na cidade de Sumaré, onde fica o nosso LC3. Faz parte de uma comunidade. Será que Lions Club está preparado para isso? A globalização trouxe para a gente palavras novas que não faziam parte do nosso vocabulário. Hoje, já notaram? Ninguém mais fala apagar. Hoje falam deletar. É verdade? Que vierem depois disso. Melhore sua comunicação, sintonize, melhore seu trabalho em equipe. E aqui em trabalho em equipe, nós precisamos lembrar o seguinte: esses daqui você conhece. Nós temos companheiros maisena, aqueles que você entrega a chave do clube para ele, quando você voltar, tá a mesma coisa. É ele que vai garantir o histórico do seu clube junto à comunidade. Nós temos que ter um companheiro bombril, porque é ele que vai correr para cima e para baixo, fazer as coisas acontecerem, dando suporte e motivação. E nós temos que ter um companheiro Coca-Cola, que vai fazer toda a integração do seu grupo. Trabalho em equipe, ele precisa acontecer. Vou pedir licença para vocês aqui, vou apenas cortar um pedaço, porque eu quero dizer para vocês o seguinte: que o trabalho em equipe, ele é, antes de mais nada, saiba que você terá problemas. Prepare-se, meu querido Vitar. Problemas todos nós teremos. Agora, ser derrotado por eles é opcional. Por isso, para vencer os desafios do meu amigo, você precisa acreditar. Você precisa acreditar em você. E você precisa acreditar no otimismo, mesmo sabendo que tem pessoas que vão puxar o seu tapete, mesmo sabendo que o futuro que o espera pode não ser tão alegre. Você tem que acreditar na vontade de viver, mesmo sabendo que a vida em muitos momentos é dura, castigante. Você tem que acreditar na oportunidade de fazer grandes amigos, e aqui está a prova disso. Vou para Mogi das Cruzes com a Paulinha hoje, sabendo que eu estou levando muito mais amigos do que quando eu cheguei. E portanto, que eu estou voltando para Mogi muito melhor do que quando eu cheguei aqui. Essa é a nossa oportunidade. Acreditar no dom de ajudar as pessoas, porque é para isso que nós estamos aqui. Ninguém está aqui para se completar, ninguém está aqui para ganhar dinheiro. Pelo contrário, nós estamos aqui até para tirar dinheiro do nosso bolso. Ninguém está aqui para subir e ter ascensão profissional ou de status. Até porque status eu defino como você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem. Nós precisamos acreditar na garra, mesmo sabendo que a derrota pode acontecer em algum momento. Nós precisamos acreditar na vontade de amar, porque assim você serve melhor. Nós precisamos acreditar na família, porque é ela que dá a força necessária para que todos nós possamos estar aqui e construir um leonismo melhor a cada dia. E principalmente,